experiências completamente distintas. Você tem o Evangelho de João, o Evangelho voltado para a vida de Cristo Jesus, principalmente no que diz respeito a tudo que ele viveu e tudo que ele continuou vivendo pela fé ao longo dos anos, a vida dele sendo moldada, sendo transformada segundo a graça de Deus. E você tem a revelação de Apocalipse, que é algo que intervém, é uma intervenção divina na vida do apóstolo, na vida do profeta, na psique, na alma, no espírito, na consciência. Então é algo que gera um choque e há uma certa dificuldade de transformação disso numa literatura que agrade aos eruditos deste século e do século passado. Gente assim, muito humilde, gente incrivelmente dedicada. Algum deles nem sequer acredita que Deus se revela, ou que Deus fala com o homem, ou que Deus expressa ou comunica a sua vontade, o seu propósito para a sua criatura. Então, quando você adquirir algum material, você deve ter em mente que existe a possibilidade de você estar lidando com um cristão. Não temos o direito de questionar a integridade, o caráter da fé desses homens, vidas dedicadas ao estudo e tudo mais, mas que em certos aspectos, em determinados detalhes, eles têm grande dificuldade, grande dificuldade de reconhecer a intervenção divina na história da humanidade. Na mente deles, se Deus intervém de alguma maneira, são momentos isolados e alguns não acreditam. Muito material está registrado na forma de uma perspectiva de psicologia social e dessas ciências novas aí, que ninguém sabe ao certo, né, no que resultará. Então, conseguir um bom material, principalmente desse livro de Apocalipse, não é uma tarefa tão difícil. Não é tão difícil. Você vai aprender os símbolos, as perspectivas através da história da igreja, né, os relatos possíveis, prováveis. E existe um grupo também de indivíduos com o qual se deve tomar muito cuidado, que são aqueles especialistas em profecia bíblica, né, especialistas entre aspas, que adotaram uma perspectiva apocalíptica, não a perspectiva que a Bíblia ensina, mas a perspectiva aí da propaganda, da literatura comum, a perspectiva do cinema, né? A perspectiva da imprensa que traduz Apocalipse como se fosse assim a destruição completa e absoluta da humanidade. Né? Eventos apocalípticos não são a revelação de Deus, do propósito de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus. Para essas pessoas, eventos apocalípticos são eventos climáticos, atmosféricos que resultam na destruição da humanidade. Então, nós temos alguns escritores cristãos, evangélicos inclusive, apegados a algumas perspectivas dessas, bastante sensacionalistas, né? Toda vez que tem um grande evento climático aí, um problema, erupção vulcânica, tsunami, já sai o povo gritando, berrando, fazendo escândalo, né, dizendo que são sinais dos tempos. Guerra, então, para eles assim, é um prato cheio, até se emocionam. Tem-se a impressão de que eles até se alegram e dizem estar vendo o cumprimento das profecias por conta das guerras. No que diz respeito aos dias atuais, é, eu pessoalmente tenho sérias dúvidas quanto a essas interpretações e traduções de alguns personagens bíblicos, né, somente desse texto, que são identificados aí com as nações que estão nesse conflito atual. As pessoas, e já faz muito tempo isso, principalmente os americanos, né, os pastores americanos, por conta de uma perspectiva anticomunista, né, eles facilmente identificam a nação, ou o reino, ou o povo que tentará invadir a terra prometida, ou que vai marchar contra o Cristo,
de Deus, contra o Messias de Deus, eles identificam com a antiga União Soviética, ou com a atual Rússia, ou com a China. É, já tentaram o Iraque também, e o Iraque está lá esfacelado, o país tentando ser reconstruído, representa uma ameaça principalmente para os iraquianos, né? O Iraque não ameaça absolutamente ninguém, ou quase ninguém na atualidade, mas na mente desses supostos especialistas em profecia, o Iraque já foi incluído. E volta e meia eles colocam alguém, né, tentando adivinhar quem é o quem é o falso profeta, quem é a besta. Para mim, a besta são eles, os falsos profetas são eles. Tá? Apocalipse, eu prefiro adotar a perspectiva que a Bíblia apresenta, uma mensagem de fé e esperança no Deus que se revela, no Deus que se compromete a cumprir tudo, absolutamente tudo aquilo que prometeu. E a revelação final, completa de Cristo Jesus para com a humanidade diz respeito a reivindicar, sim, o direito dele de reinar sobre a humanidade. E isso ocorrerá. Fala dos juízos, não tem nenhuma dúvida com relação ao juízo, ao julgamento, porque o mundo clama por justiça. Nós clamamos por justiça. Todo lugar desse planeta em que você for, por melhor que esteja, há um clamor por justiça. A injustiça, né, que impera neste mundo ofende muito a alma humana, a consciência humana. E algumas pessoas se sentem isoladas, abandonadas ou esquecidas. Né? Nesse momento, nós temos hoje um momento em que a juventude, né, a juventude não quer saber da religião. A juventude não quer saber da religião. Eles estão muito frustrados, muito decepcionados com a religião. O cristianismo, em especial no nosso Brasil aqui, um ambiente altamente religioso, os jovens não se identificam com religião. O cristianismo, nesse aspecto, entre os jovens, está em baixa. Um dos movimentos que mais cresce no Ocidente e também aqui no Brasil é o chamado ateísmo, que se divide aí eh, em várias faixas, tem suas características próprias, e não me interessa esse movimento. É um movimento reflexo, na minha opinião. Existem alguns ateus convictos, filósofos, pensadores, eu respeito, mas a juventude, de um modo geral, há uma perda da confiança nas instituições religiosas. É isso que nós temos falado aqui. É isso que nós temos falado aqui. E não estamos falando contra as instituições religiosas. Na minha opinião, sempre foi e ainda é, nós precisamos aprender a enxergar além. Porque os indivíduos, os homens, as pessoas, os homens, as mulheres que lideram, que estão à frente de grupos, de instituições, de movimentos, são pessoas limitadas, são pessoas é, falhas, são seres humanos normais, são seres humanos comuns, tá? A perfeição não habita em nós. E um problema dos jovens é a ideia de querer espelhar. Ele exige muito do outro, né? Ele aprende alguma coisa e ele espera encontrar tudo aquilo que ele imagina ser possível na vida do outro. Por isso quando não encontra, ele fica frustrado, decepcionado e abandona. É mais ou menos isso que acontece com as religiões cristãs de um modo geral. O problema do jovem mais é esse. Não é a falsidade, a hipocrisia de alguns que estão em todos os movimentos, né? Não é esse o maior problema do jovem, é que ele tem dificuldade de espelhar, ele não consegue encontrar tudo aquilo que ele aprendeu e, como é algo importante na sua mente, na sua consciência, ele superdimensiona e ele procura encontrar, né? No sacerdócio, no ministério, na vida, na vida religiosa de um modo geral. Não encontrando no outro, ele acaba, não, isso daí não, isso daí é tudo mentira. Isso daí é tudo mentira. Parece que alguns vivem à busca de um guru e acabam caindo também nas armadilhas que o mundo aí apresenta
para eles. Mas esses jovens podem ser alcançados, sim, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Podem ser alcançados pela graça de Deus a partir do momento em que a religião volte, ao seu ambiente de fé, confiança, esperança, né, de dependência de Deus. Uma religião que não esteja limitada ao ativismo. Nada contra o ativismo político, social, econômico ou espiritual. Não sou contra isso. O que eu sou contra é usar isso para substituir o que de fato constitui a vida religiosa, que é uma vida de fé, de esperança e de total dependência do Deus Criador. Não é uma vida de inatividade. A vida